não sabe até onde essa questão da alta da Selic vai chegar. Mas até o momento, com essa escalada aí, né, com esse aumento que a gente já tem agora, o investidor, ele é natural, ele sempre vai buscar uma forma de uma maior rentabilidade, tentar entender, né, onde ele aloca ali, que ele encontra melhores rentabilidades. E muitos têm encontrado na questão dos fundos de recebíveis, né, aqueles dividendos mais poupudos, acabam que competem muito com essa Selic alta. Eu queria entender também um pouquinho da sua visão em relação a isso, porque investir em fundos que podem perder em rentabilidade para a Selic, como muitos FOFs e fundos de tijolos, por exemplo, faz sentido nesse cenário, ou você acha que é melhor optar pelos fundos de recebíveis atrelados ao IPCA, por exemplo? Ou o ciclo de valorização dos fundos de tijolos, quando a Selic encontrar seu patamar de uma estabilidade, se é que a gente... É isso que a gente falou, a gente não sabe quando isso vai chegar, né? Quando nós teremos essa estabilidade. E será que a inflação aliviaria um pouco aí para compensar essas perdas no futuro? Como, né, o investidor ali consegue traçar uma estratégia ou uma linha de raciocínio diante dessas questões? Claro, eu acho que de fato a gente tem que se guiar muito pela economia agora, pelas previsões dos analistas econômicos, né? Que estão com os holofotes para si e devem permanecer com esses holofotes até pelo menos aí 2023, 2024, né? Então, assim, essa pressão que a gente vê para a inflação, ela vem de alguns pontos, né, de alguns itens específicos dentro dos indexadores que não mostram tendência de arrefecimento no curto, médio prazo, né? E que, tomando como base nisso, tornariam os fundos de IPCA, os fundos de GPM um pouco mais atrativos para o momento, né? Lembrando que não só isso, mesmo num cenário em que tenhamos um arrefecimento de inflação, com a política monetária batendo um pouco mais, eu digo, tendo maior eficácia a partir do ano que vem, né? Porque tem esse delay entre política monetária, o que é decisão do Copom, o que é aumento de taxa de juros e quando isso vai refletir na economia real em si, né? Então, mesmo com o arrefecimento da inflação, desses pontos que eu comentei, a carteira dos fundos imobiliários ela é reprecificada de acordo com 12 meses, tá? Então, olhando para junho do ano que vem, onde a inflação deve estar um pouco mais dentro da meta, né? Ainda vai ser ajustado em 12 meses, ou seja, pegando boa parte de um período, né, no qual a inflação estava acima da meta, né? Então, a partir disso, dá para a gente esperar uma continuidade de dividendos em patamares mais altos para os fundos de recebíveis, especialmente esses alocados em IPCA, mas também os de Selic, visto que a Selic também tem tido um ritmo de alta bastante sólido. Mas eu diria que fundos de CDI distribuírem perto de um patamar do que os fundos de IPCA estão distribuindo hoje, mais para o meio do primeiro trimestre de 2022, tá? Então, essa dinâmica dos fundos de recebíveis, né, de conseguirem distribuir esses dividendos mais robustos, é o que tornou o setor o ponto de segurança dos investidores de fundos imobiliários durante a crise, né? Pensando em uma asset allocation para carteiras individuais, eu sempre falo na guide que o ideal seria nesse momento, né, mas já estou dando esse call há mais ou menos um ano, mas que recebíveis tivessem um peso de composição dentro da carteira de pelo menos 50%, mas indo até 70%, entendeu? E recebíveis é um setor bastante amplo e diverso, em que te permite diversificar a carteira, mesmo estando alocado exclusivamente em recebíveis, né? Recebíveis tem toda uma gama de setores bastante rica dentro do seu universo, que permite essa permeabilização e diversificação da carteira, né? Então, realmente é um setor muito procurado desde o início da pandemia. Historicamente, ele apresenta uma volatilidade ainda menor do que o IFIX, né? E é conhecido historicamente também como grande pagador de dividendos, visto que ele possui um modelo operacional que permite um pass-through mais limpo do que a inflação frente a setores de tijolo, por exemplo, né? Então, essa é uma dúvida bastante comum do pessoal, que é
O INCC, que é o índice de preços de insumos da construção civil, está em 2 dígitos, né? Olhando num retrospecto de 12 meses. Ao mesmo tempo, a gente tem um INFIX de mais ou menos uns 15%, 16% para trás desde o início da pandemia. Né? Por que essa inflação de insumos ela não reflete no custo de reposição dos ativos? E isso parte de um ponto de vista de percepção de valor. Né? Não interessa o quanto financeiramente um ativo ele levou para ser construído, né? Qual que foi o dispêndio do investidor, do fundo, da construtora, da incorporadora para construir aquele ativo. O que interessa é a percepção de valor que o mercado tem sobre o ativo. Né? Um ativo que, entrando em pandemia, só pode operar em alguns meses específicos, ninguém sabe muito bem quais são eles, ele tem uma marretada de valor implícita, né? Um ativo que ninguém sabe quando vai voltar ou como vai voltar, ele tem um decréscimo de valor, obviamente, né? A percepção de valor cai, e isso é economia, né? A teoria subjetiva do valor, e não tem muito como argumentar contra isso, infelizmente, mas pensando em longo prazo, eu acho que esses fundos que estão muito descontados hoje são barganhas para investidores, né, focados em ganho de capital. Né? O setor imobiliário ele é bastante cíclico, assim como a economia, e é esperado que esses ativos não fiquem depreciados para sempre. Né? Primeiro porque o fator pandemia vai perder força, né, nos próximos meses, anos, enfim, e o ciclo econômico deve reverter eventualmente também. Juros deve se tornar mais favorável, a inflação deve se tornar mais favorável, crescimento deve se tornar mais favorável, né? Então, todas essas variáveis calhariam eventualmente numa melhor possibilidade de ganho de capital para esses fundos específicos, Paula.